Sejam muito bem-vindos. O recadinho de hoje, para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, que temos uma mini biblioteca ali na entrada. Eu falo mini biblioteca, mas ela é muito grande pelo conteúdo que tem nos livros. Então, quem quiser levar um livro para casa, pode se sentir à vontade, procurar um de nós aqui, marcar ali, pode levar o livro e, depois de alguns dias, só devolver para a gente e anotar lá no caderninho. Vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo, acalmar o nosso coração, elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos começar agradecendo a Deus por essa oportunidade, deste dia, deste momento de estarmos aqui, procurando mais conhecimento. Vamos agradecer a Deus, pois Ele é tão misericordioso conosco, que nos enviou Jesus, o nosso guia, para nos mostrar o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da paciência. E que, se estivermos passando por algum problema, vamos pensar que, com Jesus, seguindo os seus ensinamentos, vamos encontrar uma solução. Mas lembrando que tudo também depende de nós. Que assim seja. Hoje é a Terezinha que vai dar a palestra. Só lembrando também para deixar o celular no silencioso. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Se tem alguém pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Qualquer questão que quiser fazer, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Bom, o nosso tema de hoje, para a nossa reflexão, é a ação transformadora da prece. Esse tema, né, nós já repetimos, não repetimos nesse formato, né? Nós já falamos sobre o Evangelho no Lar, falamos sobre o tesouro da oração e agora sobre a ação transformadora da prece. E por que falarmos tanto nesse assunto? Bom, porque a prece, a oração, é o que nos liga ao nosso Criador, né? Quando entramos em oração, é o que realmente vai fazer aquela ponte, né, de ligação com o alto. E com elas, né, com a prece, com a oração, nós vamos nos harmonizarmos, né, conosco, né, e com o Pai, com o nosso Criador. A prece, ela não muda as leis divinas, mas ela nos muda para que estejamos em harmonia com essas leis. Então, veja bem, né? Ela não vai mudar a lei divina, porque o Criador já tem as leis que regem os mundos, regem o universo, né? Rege a vida na matéria e fora da matéria. Pelo menos nós, até o momento, conhecemos a vida somente na matéria, né? Então, essas leis, a prece, ela não vai mudar as leis, mas ela vai nos mudar para que a gente entre em harmonia com as leis, né? Mas de que leis, então, são essas? Como eu disse, essas leis, elas são as leis que o Criador, né, criou para que a gente possa ter uma organização no universo, né? Não, o universo ele não é um caos, ele não funciona de qualquer jeito. Então, existem leis. E quando nós nos reunimos, como estamos aqui hoje, nós vamos aprendendo um pouco mais sobre as leis divinas, né?
Então, para a gente ver, né, que não é fácil para nós nos harmonizarmos com as leis, porque nós é que precisamos, as leis divinas, como elas não mudam, né, com as nossas preces, nós é que precisamos alcançar, pelo nosso esforço, pelo nosso desejo, né, o entendimento dessas leis e nos harmonizarmos com ela. Mas é assim que o Criador, né, nos fez, simples e ignorantes, para que, pelo nosso próprio esforço, retornarmos a Ele purificados. Mas então a gente se questiona, a prece, ela não é para mudar a situação que eu estou vivendo? Quantas dificuldades nós passamos na nossa vida, né? E aí eu faço as minhas preces, eu faço os meus pedidos, né? E ela não resolve os meus problemas. A prece não é para mudar, né, as pessoas que estão à minha volta. Muitas vezes nós temos aquela pessoa difícil ao nosso lado, né, e a gente pede tanto, ora tanto, realiza tantas preces. Será que não vai mudar essa pessoa? Não é para eu conseguir um emprego melhor, né? Para que eu possa encontrar, né, aquele grande amor. Quantas pessoas fazem prece para poder encontrar um amor, para eu ser mais feliz? Na verdade, não, né? A prece é para que eu mude. Não é para que as situações à minha volta mudem. É para que eu mude e me conecte com as forças do bem, com os bons espíritos, né? Com a força superior, com Deus, e me equilibre diante dos desafios da vida. Então, a prece, né, é para mim, para que eu faça essa mudança. Porque as situações difíceis da vida, como doença, ingratidão e morte, fazem parte de todos nós. Sempre vai estar acontecendo alguma coisa na nossa vida, né? E essas situações difíceis, que fazem parte de todos nós, têm uma finalidade: o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Por mais difícil que elas pareçam, elas têm a sua finalidade. Mas a gente pode pensar também que a gente não precisa viver situações desse tipo para a gente crescer, para a gente desenvolver, né? Mas vamos pensar no Cristo, em Jesus, né? Que nós temos como nosso mestre, como nosso guia. Ele também vivenciou situações difíceis na sua vida. Para quê? Para nos mostrar, né, que todas as dificuldades que nós vivemos faz parte do nosso meio, para que a gente possa crescer. Então, ele veio e vivenciou para nos mostrar como viver, como passar por essas situações, como sobreviver a elas, como superá-las, ou, pelo menos, como nos resignar diante delas, né? Então, todos nós devemos, sim, nos preparar, né? Ou estarmos preparados para que, através da prece, né, possamos passar por essas situações dolorosas e podemos passar por elas. E é passar mesmo. Maria, mãe de Jesus, nos ensina isso, né? Que é passar, porque tudo na vida passa. Ela deu esse recadinho para o Chico Xavier uma vez, né? Olha, calma, ora, aquieta, confia, porque tudo passa. Até a encarnação passa. E na doutrina espírita, como será que a prece é entendida? Como um diálogo, né? Um diálogo profundo entre a criatura e o Criador, mediado sempre por um sentimento sincero. Tem que ser sincero.
É o pensamento, sentimento e a intenção unidas. Por quê? Porque muitas vezes eu estou, né, num pensamento, numa oração com um pensamento elevado, o meu sentimento voltado para Deus, né, mas qual a minha real intenção neste momento? Né? Então, eu preciso avaliar as minhas intenções. Né? E essa sintonia que nós vamos realizar nesse momento, né, essa ligação com o Criador, né, vamos entrar numa frequência muito maior, né, muito superior, né, e com condições de captar, né, as inspirações dos espíritos que estão à nossa volta, que vêm ao nosso encontro, com o intuito de nos ajudar, de nos amparar, né, de nos fortalecer diante das dificuldades. Né? Mas essa sintonia mental, ela não é fácil de ser alcançada. Né? A Lúcia, a nossa palestrante, ela fez um estudo no domingo do dia 17/8, agora passado. Quem teve a oportunidade de ver, ela fala, né, sobre essa sintonia. Né? Ela fala que lá na antiguidade, né, os escolhidos ou as pessoas que eram escolhidas para iniciar, né, nos mistérios ocultos daquele aprendizado, existia um curso, né, que era o curso iniciático de conjugação mental com os planos superiores. E foi interessante porque a gente vê que, desde a antiguidade, desde há muito tempo, nós, ou a criatura, ela busca essa sintonia com o Criador, né? Ela busca essa ligação com o mais alto. Né? E eu fui procurar o significado da palavra conjugação, né? Quer dizer juntar harmonicamente com alguém ou com algo, né? Se ligar. Né? Então, um curso iniciático de ligação mental com os planos superiores. Muito interessante, eu acho que está disponível no Facebook, é isso? No YouTube, né? Para quem desejar ver essa palestra. E esta ligação, que é algo indescritível, nós realmente estamos ainda muito longe de alcançar. Então, por este motivo, nós devemos realizar as nossas preces com muito mais interesse, né? com uma busca desse aprendizado, né? Transformar a prece num estudo, no momento em que a gente realmente possa estar em conexão com o Pai, com o mais alto. Né? Porque nós vamos angariar, nesses momentos, muitos aprendizados, né? Para que a gente possa realmente aprender a entrar em contato com os espíritos superiores. No livro dos Espíritos, no capítulo 4, que se intitula Da Prece, Kardec ele buscou, né, a espiritualidade, mais conhecimento sobre esse assunto. Né? E na questão 659, ele pergunta: qual o caráter geral da prece? E os espíritos respondem: bom, a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele. Veja só, fazer preces a Deus é pensar nele. Mas será que nós realmente, quando vamos fazer preces, nós estamos buscando pensar nele? Ou pensando em nós fazemos preces a Deus? Então, é para a gente pensar nisso. Né? Então, fazer preces é pensar nele, aproximar-se dele.
e se pôr em comunicação com Ele. Né? E pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Louvar é reconhecer a grandeza divina. Né? Como Deus é maravilhoso. Como Ele nos oferece tantas oportunidades, mesmo os momentos difíceis, aprender a agradecer por eles. Né? Agradecer, expressar gratidão pela vida, por tudo que já somos, por tudo que nós temos, por todas as oportunidades. É agradecer a Deus todos os dias, pelo dia que nasce e pelo dia que termina. E pedir, né? Solicitar auxílio, força, consolo e orientação. Nós começamos na questão 659, agora vamos para 658. A prece é agradável a Deus? Quando nós realizamos nossas preces, Deus fica feliz com isso? A prece é sempre agradável a Deus, respondem os espíritos, desde que ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então, a nossa intenção no momento da prece é o mais importante, porque no momento que eu estou fazendo prece, eu posso estar com o pensamento, com o meu sentimento voltado para o Criador, sim. Mas, né, qual é a qualidade do meu pensamento, do meu sentimento? De ódio, de vingança, de tristeza, de satisfação dos meus vícios? Então, qual é a real intenção, né, nesse momento que eu estou em conexão com o Criador? Mas também a gente pode refletir, é muito delicada essa questão dos nossos sentimentos, né, porque muitas vezes é difícil para a gente, reconhecendo a nossa atual condição, é difícil para nós que vivemos um dia, muitas vezes, difícil, né, onde recebemos ingratidão, traição, ou alguém nos fez mal, até mesmo por intenção, é difícil para a gente ainda, no momento das nossas preces, não sentir nenhum tipo de aversão, né, pelo outro que nos fez mal no dia. Mas, na verdade, isso é um treino que a gente vai realizando diariamente, né, para que a gente consiga realizar a nossa prece, aliviando o nosso coração daquele dia difícil, daquele momento difícil em que nós vivemos, né? E um sábio da antiguidade já nos dizia, né? Todo mundo, eu sempre repito isso, né? Conheça a verdade e ela vos libertará. E é conhecendo as leis divinas, né? Conhecendo essas leis que regem a nossa vida, que regem o universo, é um primeiro passo para que eu consiga me ligar ao Criador naquele dia difícil, sem sentir aquela aversão pelo outro, né? Conhecendo as leis, eu vou ter melhor condições de exercitar o perdão, de exercitar a benevolência, a indulgência, né, a tolerância. Esses são os caminhos, né, para que eu possa, né, passar por esse dia com mais leveza no coração, né? E lembrando que existem propósitos em Deus, que nós, muitas vezes, não alcançamos. E Jesus mesmo, ele nos mostra isso. Quando? Quando ele foi preso, condenado e crucificado, ele nos mostra que existe, sim, um propósito divino. Naquele momento, ninguém entendia o que estava acontecendo. Jesus, que só fez o bem, que só ensinou o amor, condenado injustamente, preso e crucificado.
né? E ele nos mostra, né, que a vontade dele era outra, mas ele se resignou e aceitou a vontade do Pai, porque ele compreendia que existia um propósito em Deus. E nós também, né? Não é ser não é ser uma pessoa que não realiza as coisas, que não vai em busca do que é certo, mas existem momentos em que a gente precisa, né, aceitar os propósitos da vontade de Deus, né? E uma situação que a gente pode avaliar, né, como que a gente pode fazer para aceitar esse propósito de Deus. Tem um ditado que diz assim: Senhor, dá-me força para mudar o que eu posso, serenidade para aceitar aquelas que eu não posso mudar, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Né? É buscar essa prece, nessa oração, essa força para que eu possa, né, a força da situação, tá, aceitar outra da sabedoria. Então, corrigamos nossas peças, quais são nossas reais intenções, né? Quanto que Deus pare e nos auxilie. Na questão 660, Kardec continua perguntando: a prece torna o homem melhor? Será que nos faz melhor? Sim, a prece nos faz melhor, porque aquele que faz as suas preces com fervor, com confiança, resignação, se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Então, nos torna mais forte contra as tentações do mal. Mas que mal é esse? É o mal que vem de fora ou o mal que vem de dentro? É o mal que vem de dentro. Então, ele me torna mais forte contra as tentações do mal que está em mim. Desejo de vingança, o desejo de falar mal da vida alheia, né? O desejo de agir no mal, de pensar no mal. Muitas vezes a gente fica numa conexão com o mal, num pensamento, num sentimento, e a gente não consegue sair dele. Então, a prece, né, ela vai nos mostrar esse caminho para que a gente possa sair, né, avaliar esse mal que está dentro de mim. Na questão 662, pode-se orar utilmente pelos outros? Podemos orar pelos outros. Podemos, sim. Aquele que ora está agindo pela vontade do bem. Então, eu tenho o desejo do bem para o outro, né? E pela prece, eu vou atrair os bons espíritos que se associam, né, no bem que eu desejo e vão auxiliar o outro. Então, a prece em favor de alguém é um ato de amor que eu realizo. Mas essa prece vai mudar a vida do outro? Muitas vezes não. Não naquele momento, né? Mas vai enviar bons fluidos, né, para que o sustentem, para que o fortaleçam. E quem é que não precisa de fortalecimento, de sustentação? Todos nós precisamos realizar preces em nosso favor e em favor do nosso irmão, né? Kardec, ele faz um comentário específico dizendo que a prece feita com fé é como um bálsamo que se derrama sobre as feridas alheias. E devemos confiar, né, nos ensinos que os espíritos nos trazem, porque realmente a prece ela vai ajudar o nosso irmão.
Na questão 663, é muito interessante, porque ela fala muito de nós. As preces que fazemos por nós mesmos. Alguém já fez prece por si mesmo? Eu já. Eu sempre estou fazendo. Então, as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza de nossas provas? Não, não podem, porque os espíritos respondem: vossas provas estão nas mãos de Deus, e há aquelas que devem ser suportadas até o fim. Veja só. Existem provas que nós devemos vivenciar até o fim, né? Mas sempre, né, confiando em Deus e com resignação, porque ela sempre vai atrair para junto de nós os bons espíritos, né, que vão nos auxiliar, nos dando a força, a coragem, né, para que a gente possa suportar a nossa prova. E assim ela pode até nos parecer, né, menos duras. A prece, ela tem a força de transformar, de nos transformar, sim, de modificar o nosso íntimo, o nosso estado íntimo. Nos acalma, tem o poder de nos acalmar, quando realmente realizada, né, com sinceridade. Eleva o nosso padrão vibratório da mente e do coração. E quando realmente oramos com fé, com sinceridade, saímos do estado de desespero, né, de raiva ou de tristeza. E podemos nos sintonizar com os sentimentos mais elevados, de paz, de segurança e de resignação. Mas como nós ainda somos muito materialistas, né, levamos muito mais tempo para compreender e aceitar os desígnios do Pai. Então, esse ponto é muito interessante, né, porque pelo mundo que a gente vive ainda de provas e expiações, pelo materialismo que ainda é muito forte na nossa vida, nós temos mais dificuldades dessa conexão com o Pai, com o divino, né, de compreender os seus desígnios. Vivemos as nossas dificuldades, muitas vezes, só reclamando, só lamentando. Mas o estudo, o conhecimento das leis, nós vamos entender que Deus tem um propósito para cada um de nós e que nós devemos seguir com mais força e com mais coragem a nossa caminhada. Porque a prece, ela realmente não vai modificar as leis divinas, né, mas sempre vai nos fortalecer para que a gente possa enfrentar essas nossas dificuldades. E a prece coletiva? Nós aqui, nesse momento, nesse encontro, outras igrejas, né, outras denominações religiosas também, realizando as suas preces, as suas orações, buscando o conhecimento, cada um do seu jeito, né? Será que essas preces coletivas, elas são favoráveis, né? E é claro que sim, né? Porque a prece coletiva, ela amplia a corrente mental, porque todos nós, num único pensamento, num único sentimento, numa única vibração, então ela amplia, né, essa corrente, né? E essa corrente mais fortalecida, ela vai auxiliar, né, a nós, a nossa casa, ao nosso bairro, né, a humanidade inteira. Então, o mundo, se hoje vibrasse mais no bem, se recolhesse mais em prece num momento só, quanto nós poderíamos fazer por todos nós, né? Vemos aqui a importância do Evangelho no lar, onde todos possam se reunir, né? Ou um ou dois, ele pode mudar o ambiente do lar quando realizada suas orações com essa conexão com o mais alto,
de sentimento mais elevado, né? Buscando realmente nas orações auxiliar a todos que estão no nosso lar, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá no último capítulo, no capítulo 28, uma coletânea de preces, que nos mostra, né, que Kardec ele se preocupou muito em mostrar para nós essa questão da prece, porque, às vezes, a gente ainda tem muita dificuldade, né, de realizar uma prece, de realizar um pedido, de fazer um louvor, de fazer um agradecimento. E, lá no capítulo 28, nós vamos encontrar uma coletânea de preces, destinada a várias situações. Então, quem tiver dificuldade de realizar uma prece, a gente pode buscar ali como exemplo, né? E é lógico, conforme a gente vai realizando, vai lendo, vai realizando mais, a gente vai aprendendo a se soltar nessa conversa com Deus, para que a gente possa fazer ela vinda mais do nosso coração. A prece ela sempre vai irradiar bons fluidos. No plano espiritual, a prece ela tem um efeito real. Os espíritos nos dizem, né? A gente vai fazer nossas leituras buscando os ensinos de André Luiz, a gente vai ver que lá ele fala que a prece ela tem um efeito real. Ali é real a prece, é o efeito dela, né? As vibrações elas podem ser sentidas de forma muito mais intensa do que essas que nós sentimos aqui. E essas vibrações positivas, né, elas são como umas ondas, eles falam, né, como uma onda que se propaga, beneficiando tanto a quem ora, como a quem é destinada a oração. Jesus é um exemplo de oração para nós. Ele sempre se retirava para realizar as suas orações, né, para orar, para realizar essa conexão com Deus. E ele realmente, né, atingia essa conexão, né? E a prece ela nos vai auxiliar, então, também a trabalhar a nossa reforma íntima, né? A cultivar bons hábitos, a melhorar a nossa forma de conversar, né? Cultivar a humildade, né? Desenvolver sentimentos de perdão, de caridade, de fraternidade. A prece, na verdade, ela é um ponto de partida para a nossa mudança interior. Nas instruções dos Espíritos, no capítulo sobre o bem e o mal sofrer, os Espíritos eles nos ensinam, num trechinho lá, dizendo assim, que a prece é um sustento para a nossa alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Uma fé viva na bondade de Deus. Uma outra ocasião, eu dei um exemplo aqui, que é pertinente agora a gente dar mesmo. Porque, veja só, né, a prece é um sustento para a nossa alma, contudo, não basta, porque é preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Para quem tem filhos, e eles vão sair um sábado à noite, a gente fala assim, vá com Deus, mas fica ligando a cada 5 minutos para ver onde ele está. A gente falou, vá com Deus, confia em Deus. Não, eu falei por falar, mas eu não permito que Deus cuide dele. Né? Porque Deus cuida de cada um de nós. E dos nossos filhos, Deus também cuida. É lógico que isso não prescinde dos nossos conselhos, né? Do nosso cuidado. Mas, quando a gente fala, vá com Deus, a gente tem que confiar. E se Deus não trouxer o nosso filho de volta? Como é que eu faço? Eu confiei em Deus. Eu confiei em Deus. Ele levou o meu filho porque era a hora, porque era preciso. Eu preciso confiar em Deus.
Deus cuida de todos nós, encarnados ou desencarnados. Então, a confiança em Deus é primordial. E lá no livro continua assim: o desânimo é uma falta, e Deus nos recusa consolação se nos falta coragem. Olha só, o desânimo é uma falta. Então, quando eu falo para o meu filho, vá com Deus, e ele não volta, eu me revolto com Deus, porque eu confiei em Deus, e ele não trouxe meu filho de volta. Aí Deus nos recusa a consolação, porque eu não posso me consolar em Deus. Como é que eu vou me consolar em Deus se eu não aceitei os seus desígnios? Então, não existe consolação. Só existe a revolta, o desânimo, né? É para a gente pensar, para a gente refletir. Jesus, ele nos ensina que Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Então, as lições que eu tenho para viver na minha existência, nessa minha vida, é porque eu dou conta. Todos nós damos conta. Mas ligados ao Criador através das nossas preces. Confiando nele de que ele faz o melhor nos seus desígnios. Joana de Ângeles tem um pensamento onde ela nos diz que Jesus ensinou que a oração tudo pode, pelo que realiza no interior do ser. No interior do ser, não é no exterior. Se eu quero um bom emprego, eu devo me qualificar para ter um bom emprego. Né? Se eu preciso de alguma coisa na minha existência, eu devo trabalhar para conseguir. Né? Então, ela muda o meu interior, altera o meu interior. E alterando a sua capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários. A oração talvez não mude as circunstâncias e nem impeça as ocorrências, mas dá visão para compreendê-las e força para superá-las. Olha só, a oração não muda as circunstâncias, nem impede as ocorrências, mas dá visão para compreendê-las e força para superá-las. Ou seja, a oração não faz as situações mudarem, mas nos faz mudar diante das situações. A prece, antes de tudo, transforma nós que realizamos as nossas orações. E, ao nos transformar, muda a nossa maneira de agir, de pensar, de sentir. E, assim também, muda as nossas atitudes e a realidade ao nosso redor. Aquele que vive mais conectado com o alto, com o Criador, com Jesus, com as leis que regem a vida, ele é uma pessoa diferente. Vejamos o Chico, vejamos o Divaldo. Eles sofreram, eles enfrentaram dificuldades, desafios imensos, mas eles não sucumbiram na revolta, na desesperança, no rancor. Né? A gente deve trazer essas pessoas para o nosso conhecimento, para que a gente também possa nos fortalecer nesses ensinamentos. Né? Prece não é mágica. A ação transformadora da prece não é resolver tudo sem esforço. Precisa do nosso esforço, não é mágica. Ela nos muda por dentro, para que enfrentemos a vida com outra postura, mais pacífica, com fé, mais amorosa e com muito mais responsabilidade sobre os nossos atos. A prece é o fio de luz
que nos liga ao alto. Ao orarmos, não apenas pedimos ajuda, nos transformando, adquirindo serenidade, fé e coragem. E a verdadeira transformação que a prece realiza é sempre dentro de nós. E é essa mudança interior que vai refletir no mundo. Fica para nós essa mensagem. Vamos à nossa prece para o nosso passe. Senhor, agradecemos por este momento de reflexão e de comunhão. Que a Tua luz, Senhor, permaneça acesa em nossos corações, transformando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Para que nós possamos ser instrumentos do Teu amor no mundo. Que as nossas preces sejam sementes de paz, espalhadas de amor e de esperança por onde formos.